Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ETFs da China. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre China, falar um pouquinho sobre a confiança dos dados da China, a bolha imobiliária, o crescimento, sobre 3 exemplos de ETFs, sobre a carteira ou portfólio dessas ETFs e também vou mostrar uma comparação desses 3 ETFs no final do vídeo. Primeiramente, para a gente investir na China, a gente tem que saber que existe um nível de confiança muito baixo nas informações chinesas, né? Para quem segue o canal, segue a gente lá no Instagram, viu que eu dei uma dica de filme há um tempo atrás, que é o The China Rustle. É basicamente um documentário falando sobre que as empresas chinesas elas mentem, né? Em alguns momentos elas acabam mentindo, principalmente aquelas empresas não tão conhecidas. Então tem que ficar bem atento, porque algumas informações não batem, né? Enquanto a gente vê uma quantidade de lucro na China, uma quantidade maior de lucro nos Estados Unidos da mesma empresa. Não faz sentido. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E nem sou eu que estou falando isso, né? São várias pessoas que investem na China há muito mais tempo que eu. E também a gente tem alguns comunicados da SEC, né? Que é basicamente aí, quem cuida aí da segurança do mercado nos Estados Unidos é a SEC. Né? Em um comunicado em 2022, ela falava que mais de 100 empresas estariam em desacordo com o processo de auditoria dos dados da companhia. Isso de empresas chinesas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem sempre a informação vai ser real, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser empresa que está valorizando seus números, né? Está colocando um lucro lá extremamente alto e na verdade é um lucro mediano ou baixo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então não destinaria uma grande porcentagem no meu portfólio aí, né, em empresas da China. Tem algumas pessoas que gostam de dividir o portfólio em dois, né, colocando em 2 países diferentes, como o Brasil 50%, né, e os Estados Unidos aí com 50%. Né. Basicamente a China eu não faria mesmo, não teria como dividir em 3, né, eu colocaria uma porcentagem menor. Coisa de 10%, no máximo 15% na China, que a gente sabe aí que é um problema, né? Então talvez faça sentido aí investir 30% nos Estados Unidos, 30% no Brasil e uns 10% aí na China, né? E alguns outros países que você acha interessante. Mas eu não colocaria mais de 15%, né? No máximo 15% do meu capital estaria aí na China, né? E para ser sincero, eu nem chego a 15% do meu capital na China. Mas nem tudo é ruim na China, tem também a taxa de crescimento. A China teve um crescimento anual de 8%, né, quase 10% aí o ano, entre 1994 e 2022. Então teve um alto crescimento aí o mercado da China. E em 2007, né, quando a gente viu aí a crise nos Estados Unidos, né, a crise imobiliária, a China cresceu 14% em um único ano, que foi seu pico de crescimento, né? Mas em 2020, né, a gente sabe que a China tem bastante aí, atrelado ao mercado imobiliário, né, e basicamente a gente viu que teve problema da pandemia em 2020, então caiu muito aí o seu crescimento em 2% e 2022 em 3%. Então está tendo um crescimento bem menor, bem mais baixo, e eu não acredito que vá chegar a voltar, pelo menos tão cedo, aí nos 14%, nos 8% ao ano, né? Acredito que vai ter um período de estagnação, vai ter que resolver alguns problemas na China para depois voltar a crescer 8%, 10%, se chegar a crescer 8%, 10%, que eu acho muito difícil, para ser sincero, pelo menos no meu ponto de vista nesse momento. E a gente também tem que falar sobre a bolha imobiliária, que é um assunto bem sério, né? Que se trata da valorização de imóveis, que atingiram níveis insustentáveis na China. E o país, né, ele tem a cultura de investir em imóveis. Imóveis, para você ter uma ideia, representam 70% do patrimônio líquido das famílias. Então, normalmente, a família não investe na Bolsa de Valores, como nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, coloca na poupança. Normalmente, eles investem em imóveis, em casas, em apartamentos, né? Então teve alguns problemas, né? A gente sabe que um caso emblemático foi da Evergrande, que é a segunda maior incorporadora, a segunda maior construtora aí de imóveis lá da China, né? Que acumulou 300 bilhões em dívidas. Isso devido ao governo ter ignorado o modelo de negócios
adotados por incorporadoras como a Evergrande. Então a gente sabe que o governo até colocou uma barreira depois, falou, olha, não pode se endividar tanto, vocês estão se endividando muito, mas aí já tinha sido feito o problema, né? Então a gente sabe que tem várias casas, né, que as pessoas estão pagando ainda, né, financiaram, estão pagando o valor aí da casa ainda, né, os juros, e a casa está se desvalorizando, né? Então é bem complicado, né? Não só casas, mas apartamentos também. Então tá bem complicado esse problema aí da bolha imobiliária na China, né? E aqui a gente pode ver algumas notícias, né? Aqui no Infomoney também uma gestora estava comunicando sobre o estouro da bolha na China. Então é um problema econômico. Acredito que o governo chinês vai tentar resolver. Não sei se é possível resolver de forma tão simples, mas a gente pode ver que rates da China não tem valor quase nenhum, né? A gente pode ver que os imóveis da China, que são negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a cotação é 3, 1 dólar, são valores extremamente baixos, porque a gente sabe que está tendo essa bolha imobiliária, que se valorizaram muito os imóveis nas últimas 2 décadas na China, e agora teve esse problema, né, da alta desvalorização também, né? Então caiu bastante, mas ainda pode cair muito mais ainda o mercado imobiliário na China. Então esse é o principal problema, do meu ponto de vista, da China, além das fraudes, das informações, claro, né? Mas esse aqui é um problema que talvez a China não vá crescer enquanto não resolver esse problema, ou pelo menos amenizar um pouquinho dessa bolha. A primeira ETF que eu vou trazer para vocês é o iShares MSCI China ETF, a sigla dele é MCHI, cotação de 44 dólares, dividendos de 2% ao ano, né, no último ano. Então, um dividendo ok, né? Não é um dividendo baixo, mas também não é um dividendo alto. Variação de 1%, a variação, aliás, de 19% negativa no último ano. Então, a gente pode ver que as ações caíram desse ETF no último ano. Foi criado em 2011, emissora BlackRock, taxa de administração baixa de 0,58% ao ano. Segmentos são ações da China. Segue o índice do MSCI China. Um resumo, ele rastreia o índice ponderado por capitalização de mercado de ações chinesas para o investidor. E o fundo abrange todos os tamanhos, tanto small caps, mid caps, large caps do mercado, né? Então várias capitalizações aí do mercado. E tem uma quantidade interessante de cotas também. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que 88% são empresas da China, e Hong Kong a gente pode ver em quase 8%. E a maior fatia aqui do setor, né, a gente pode ver que a maior parte estão em empresas de varejo, de distribuição, de comércio, enfim, né? E aqui a gente pode ver as principais empresas que esse ETF possui, né? A gente pode ver a Tencent aqui, uma das maiores empresas de internet da China. Alibaba, né, o maior e-commerce, e atualmente está falando que também está utilizando aí inteligência artificial, né? Se valorizou muito porque ela vai ser mais ou menos como o ChatGPT foi aqui, né? Ela está tentando criar um ChatGPT lá na China também. Tem aqui o JD.com, tem o Baidu, né? Também uma empresa de tecnologia, e recentemente também está falando sobre tecnologia de inteligência artificial. E aqui a gente consegue ver os dividendos, né? Os dividendos a gente pode ver que não estão em crescimento, né? Não são também uma linha tão estável, né? A gente pode ver até que tem uma tendência de queda aqui nos dividendos, mas na valorização de 2012 até 2015 teve uma valorização interessante, voltou a cair, né? A gente pode ver que é um pouco instável a valorização, mas a gente pode ver que teve aqui uma valorização positiva até 2020, né? Mas caiu bastante voltando aí para 2012, né? Quase o mesmo valor de 2012 aí neste último ano, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Outro exemplo é o SPDR S&P China ETF, a sigla dele é GXC, cotação em 74 dólares, dividendos de 2,9%, bem semelhante ao anterior, e também a variação bem semelhante ao anterior, né? Uma variação negativa. Foi criado em 2007, o emissor State Street, 0,59 de taxa ao ano. São ações da China e o segmento, o índice rastreado S&P China. E o resumo, né, é o objetivo do S&P, desse ETF, né, é replicar o desempenho do S&P China.
E o índice mede empresas de capitalização aberta domiciliadas na China, mas legalmente disponível para investidores estrangeiros. Então, normalmente aí são empresas que estão disponíveis na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que estão aí, residem aí na China, né? Basicamente isso. E tem uma quantidade bem alta também de cotas. A gente pode ver aqui que a maior parte é na China, né? 73%, e tem 8% aí em Hong Kong nesse portfólio. E também a gente pode ver aqui a maior parte no varejo, né? Então tem a maior parte aí, 23% do portfólio dessa ETF está no setor de varejo. E aqui a gente pode ver algumas empresas, né? Como eu já comentei, a Tencent, a principal holding de internet da China, Alibaba, aí, que seria varejo, e-commerce, né? A gente tem a JD.com, tem a Baidu, né? Tecnologia também. Então aqui a gente pode ver, tem também aqui Banco de Construção da China, né? A gente pode ver algumas empresas que estão aqui, pertencem a esse ETF. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem alta nos dividendos, né? Apesar que caiu muito nesses últimos anos, mas não chegou nem a 2,50, no máximo ele atingiu, foi 2 dólares. E em questão da valorização, teve uma alta valorização em 2007, que teve aquele ano que cresceu mais de 14% aí, só em um ano a China, né? Mas depois teve uma desvalorização. E agora a gente pode ver que tem uma valorização interessante, mas caiu bastante, voltando lá para 2010, né? A gente pode ver que ele voltou basicamente no tempo aí, esse ETF, né? Ele caiu bastante. Então pode fazer sentido investir nesse momento, mas também pode ser que nunca mais chegue aos picos, né, que a gente viu lá em 2020, né? Porque a gente sabe que teve a crise imobiliária, né? Teve a crise imobiliária, não, desculpa, a bolha imobiliária da China, que teve o seu maior queda em 2020. E o outro ETF que eu vou trazer para vocês é o Extract Harvard. A sigla dele é ASHR, tem uma cotação de 26 dólares, dividendo um pouco baixo, né, de 1% aí ao ano, menor que os anteriores, né? Também tem uma variação negativa maior, né? Ela perdeu mais valor aqui, a gente pode ver as outras em 16, 18 e assim 20, né, menos 20%. Foi criado em 2013, o emissor é DWS, taxa de administração de 0,65% ao ano, segmentos são ações da China, né, o índice rastreado é o CSI 300, e em resumo ele rastreia aí o índice da China, né, com as 300 maiores empresas e mais líquidas ações chinesas negociadas na bolsa de Xangai e Shenzhen. E o total de cotas, né, também tem uma quantidade bem relevante. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que 98% são empresas aí, na China realmente. E o que chama mais atenção aí, né, a maior porcentagem que a gente tem dentro desse ETF são empresas do setor financeiro com 20%. E aqui a gente pode ver as principais empresas, né, que ela investe. Vamos falar aqui sobre essa primeira, né? Qinzhou Mantai, acredito que seja essa a pronúncia, desculpa se eu falei errado, mas é basicamente isso. É uma empresa que ela fabrica bebidas, basicamente, né? Ela tem um licor muito famoso também, né? Um licor tradicional chinês. E também tem a CATL, né? Basicamente a abreviação dela CATL, né? É uma empresa aí que fabrica, a maior fabricante de bateria de íon lítio, né, que a gente tem. Então são empresas que têm um peso relevante aí no mercado da China realmente. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que não tem distribuição de dividendos alta, né, normalmente um dividendo extremamente baixo, só lá em 2015 que teve um dividendo de quase 9 dólares, de pouco mais de 8 dólares, mas no restante a gente pode ver que tem dividendos extremamente baixos que não chegam nem a 1 dólar. E em questão de 2014 para 2015 teve uma alta valorização, mas a gente pode ver que só teve queda, né? Depois disso teve algumas altas e agora está tendo também um pouco de queda, né? Então também uma montanha russa, para quem gosta de emoções faz muito sentido, né? Quem comprou lá na alta, né, em 2015, né, pode ver que não está tendo tão bem, ou quem comprou em 2021 não está tendo um rendimento tão bem. Mas para quem comprou lá em 2020, né, ou lá em 2014, faz bastante sentido. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma montanha russa basicamente esse ETF, tem que tomar um pouco de cuidado. E sobre a comparação, né, a gente pode ver que tem algumas ETFs que eu coloquei aqui pra gente, né? A gente pode ver
que a GXC que eu trouxe para vocês teve uma valorização aí desde 2011 até 2013, né? Então desde 2011 aqui até 2013 teve uma valorização aí de apenas, vamos ver aqui, 3%, né? A GX teve uma valorização aí de 3%. Essa última que eu trouxe para vocês, a ASHR, teve uma valorização de 4%, não teve uma valorização tão interessante também. E também tem a MCHI, né, que é uma das mais famosas, que teve aí menos 13%. Né, e tem outras ETF que eu trouxe aqui também, caso vocês queiram pesquisar também, faz sentido, mas a KWEB teve uma desvalorização de 51%. Então a gente dá para ver que a China não está nos melhores momentos, né? Ela está bastante em queda nesse instante. Então se você acredita que a China vai voltar, vai superar a bolha imobiliária, né? Ela vai conseguir resolver esses problemas também com auditorias aí nos Estados Unidos, talvez faça sentido você investir. Se você acredita que não vai, né, melhorar o cenário na China, então talvez seja melhor esperar um pouco mais. E é isso, investidor. Se chegou até aqui, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima.